Olá, boa tarde. Aqui é o professor Roberto Ferreira. Eu sou professor de vocês na disciplina de Comunicação Midiática, Rádio e TV. Estou iniciando nesse momento a nossa web conference da disciplina, tratando aí das unidades 5 a 8. Estou vendo que já temos uma aluna aqui na nossa sala de bate-papo, a Cristiane. Cristiane, vou te pedir um favor, se você estiver me ouvindo bem, dá um clique aí em cima no botãozinho do sim, igual está aparecendo aí para você. Só para saber se está tudo ok com o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Oi, estou te ouvindo bem, professor. Ah, então tá bom. Você consegue ver a tela da webconference? Consigo. Tá uma telinha verde aí escrito webconference disciplina? Isso. Ah, então tá bom. Que ótimo. Então tá tudo funcionando. Né? Isso, é um PowerPoint, isso mesmo. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se chegam mais alguns alunos aqui na nossa sala de bate-papo, e daí eu inicio a explanação sobre o conteúdo, ok? Ok. Então tá bom, vou desabilitar o áudio aqui por enquanto, vou deixar só a ferramenta de texto aqui funcionando. Muito bem, estou de volta aqui então, para dar início aqui à nossa segunda webconferência da disciplina Comunicação Midiática, Rádio e TV, tratando aí das unidades 5 a 8. Essa parte de explanação mais geral dos conteúdos de estudo vai tomar mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, e depois eu abro então para dúvidas, comentários que vocês queiram realizar. Então vamos lá, estamos aqui fazendo uma breve passagem sobre o que a gente já viu. Na unidade 1, a gente passou fazendo um panorama, contando um pouquinho da história e da teoria sobre a evolução das mídias. Na unidade 2, nós começamos a relacionar os meios de comunicação com a cultura e como que essas duas esferas influenciam na educação. E depois começamos a afunilar um pouco mais, tratando especificamente da produção de rádio e da produção de TV e da apropriação dessas produções midiáticas para o uso na escola. Muito bem, agora nós vamos ver então as unidades 5 a 8, passando aí sobre os tópicos roteiro, como fazer um roteiro, a edição de vídeos com o Movie Maker, a edição de áudio com o software Audacity e o uso do rádio e da TV na educação. Antes de eu iniciar aqui, vou pedir só mais um minutinho, vou pegar aqui uma água, que minha garganta está um pouco ruim, só mais um momentinho, por gentileza. Tudo bem, já estou de volta aqui, então vamos lá. Vamos iniciar aqui propriamente nosso conteúdo.
Então, o primeiro tópico aqui dessa nossa webconferência é a questão do roteiro, né? Antes de pensar o roteiro, nós precisamos lembrar que estamos tratando aqui de produzir um conteúdo para trabalhar na sala de aula com a utilização de um audiovisual, de um vídeo, né? E para produzir esse vídeo, o vídeo vai ser de nossa autoria, então antes de mais nada eu não saio por aí gravando da minha cabeça o que eu imaginar na hora. A melhor maneira de se trabalhar com a produção de um audiovisual é elaborando um roteiro. O roteiro, como diz aqui, é um ponto de vista. É a representação muito particular de alguém sobre determinado assunto ou situação. Por isso mesmo, o roteiro é autoral. Deve ser assinado, pois carrega impressões pessoais e opiniões que têm a pretensão, se não de convencer, ao menos de influenciar comportamentos, opiniões e atitudes. Isso ocorre com o cinema, com a TV, com o rádio, com as demais mídias eletrônicas. O roteiro é o tom da obra, é a voz do seu autor e por isso é tão importante. É como diz o Jorge Furtado. Muita gente acha, e eu também, que entre todas as peças que constroem um filme, o roteiro é o roteiro a que mais determina se ele funciona ou não. Então, eu propus lá na nossa unidade de estudo um desafio. Antes de continuar entendendo o que é roteiro, basicamente a gente pode pensar o roteiro como esse pensamento que acontece aqui. Pense numa música, escolha uma daquelas da sua lista de músicas preferidas, e daí você já consegue imaginar na sua cabeça o arranjo musical, a voz do cantor, e daí você está embalado por essa melodia e começa a pensar as imagens que compõem esse cenário musical, né? Quais são as cenas, o que aquela música lembra, quem era a pessoa que estava com você, ou o que você estava fazendo naquele momento. E o nosso cérebro vai conectando essas informações, criando um ambiente que pode lembrar sabores, cheiros, pode lembrar sensações. Isso é uma maneira de se pensar o roteiro na nossa cabeça, né? Mas existem maneiras mais técnicas de se desenvolver isso. Há muitas maneiras de definir o que é um roteiro. Veja o que diz sobre isso o autor Giba Assis Brasil. Roteiro é uma história contada em imagens, mas através de palavras. Um discurso verbal, escrito de forma a permitir a pré-visualização do filme por parte do diretor, dos atores, dos técnicos e dos possíveis financiadores. Um instrumento de trabalho e de convencimento que, conforme as necessidades da indústria a cada momento e em cada local, já foi mais técnico ou mais literário, mais detalhado ou mais aberto. Roteiro, enfim, é o elemento inicial, fundamental para a elaboração do projeto de um filme. Para nós, em termos de educação, nós vamos pensar o roteiro como uma atividade mesmo, um processo para se construir conhecimento. Imagine que você está lá trabalhando com os seus alunos um determinado tema de história e vocês decidem fazer uma produção audiovisual sobre aquele período da história. Escrever o roteiro vai ajudar os alunos a identificar os principais personagens daquele momento histórico, como eles se comunicavam, que tipo de música era produzida naquele momento, e juntar esses diversos elementos para compor uma cena, para compor uma informação. Em termos processuais, como que nós podemos desenvolver um roteiro? A forma mais utilizada na construção de um roteiro consiste na relação detalhada e sistemática dos itens que eu vou tratar agora, separados por cenas. Então, a primeira coisa é dividir a cena, numerar cada cena e trazer informações como se a cena se passa de noite ou se passa de dia, se é num ambiente externo ou se é num ambiente interno. São as informações essenciais que aparecem naquele momento em termos de localização, dentro de um quarto, na frente da escola, na cozinha. E ainda não tem a descrição da ação ou das falas. A segunda parte, então, seria a narração propriamente dita, que é o momento que descreve as ações e reações dos personagens. Ele vai entrar pela porta.
ele vai pular do carro. Esse personagem desce da escada. Por aí vai. A descrição, momento em que são descritos os cenários e personagens ao aparecerem pela primeira vez. O roteiro deverá nomeá-lo e associar a eles características físicas ou psicológicas que os acompanharão por todo o filme. A próxima etapa é a etapa das falas, em que entram propriamente dita a descrição das falas exatamente como elas foram pensadas, não apenas sugeridas, ou seja, assim, ao lado da fala, ao lado do nome do personagem, em geral, entre aspas, o roteiro deve trazer a fala integral de todos os personagens. E a rubrica, que segundo o Brasil, é um trecho de frase colocado entre parênteses dentro do bloco das falas, para indicar a intenção do personagem ao dizer a fala. Então, ele comenta aquela fala de maneira triste, ou muito empolgado, ou muito agitado, muito nervoso. Vamos em frente. Daí, a gente traz aqui os principais elementos de um roteiro. O principal deles é o personagem, ou as personagens, né, que farão parte do audiovisual. Você pode pensar que muitas vezes o professor é o personagem principal do vídeo, do audiovisual. Ele pode ser um apresentador de um programa em que tem alunos debatendo, alunos participando de um programa de perguntas e respostas. Você dividiu a fala, está gravando, é como se fosse um programa de auditório. Você tem 2 grupos de alunos, você é o mediador, trabalhando ali como um apresentador, e os seus alunos vão interagir no audiovisual, respondendo às perguntas que você está fazendo. Mas isso de uma forma mais encenada, né? Como se fosse um audiovisual mesmo. Mas poderia ser uma outra proposta, uma proposta mais lúdica, mais de comédia, ou um romance, ou uma aventura. Tudo isso a gente pode pensar aqui e trabalhar os personagens de forma que os alunos se sintam atraídos para participar dessa proposta. O segundo elemento aí, além do personagem, é o desejo, ou seja, o que motiva o personagem principal na história. É o poder que dirige qualquer história. Todos os roteiros tratam de pessoas que desejam algo. Quanto maior o desejo do personagem, maior é o envolvimento da plateia ao assistir o audiovisual, o filme. O terceiro elemento é o conflito. Imagine que o desejo é a força capaz de levar a história adiante. O conflito é o elemento que despertará a emoção do público. Lembre-se que os momentos de clímax acontecem quando os heróis ou outros personagens principais enfrentam obstáculos aparentemente insuperáveis para alcançar os seus objetivos. A gente poderia pensar aqui num filme cuja o principal conflito seja a dificuldade do aluno para conseguir compreender um conteúdo, para ter acesso à escola, um estudante que mora numa zona rural, que precisa se deslocar para a escola. Alunos, às vezes, das escolas de grandes centros urbanos, quando têm contato com esse outro universo, que são as zonas rurais, eles têm um conflito que eles precisam lidar, né? É algo que eles podem ampliar a visão de mundo através do audiovisual. E o quarto elemento aí do roteiro, que seria a coragem. O último teste para todos os conflitos enfrentados pelo herói está em avaliar sua coragem. Para que a audiência se preocupe com o enredo e com a personagem, o herói deve ser forçado a arriscar tudo o que mais gosta, colocando sua vida em risco, ou perdendo alguma coisa, fazendo sacrifícios. Se não estiver morto de medo enquanto luta para alcançar seus objetivos, então o conflito não é grande o bastante. Lembre-se disso. Na verdade, isso é para um filme de ação, né, normalmente. Mas aqui, pensando em termos educativos, lembrando aqui da história do nosso estudante que mora longe, a coragem, muitas vezes, é superar os desafios que existem ali no caminho para a escola. Às vezes tem que atravessar rio, às vezes tem que pegar carona, tem que ir a cavalo. Enfim, são sugestões aí de ideias para um filme que trabalha com essa temática de escolas em zonas rurais, que seja mais difícil o acesso. Ok, então, trabalhado o roteiro, uma vez que o roteiro já foi definido,
os alunos e o professor fazem a captação das imagens, fotografam, tem a trilha sonora mais ou menos clara na cabeça. Então chega a hora de editar o material. Na nossa disciplina, nós estamos propondo como software de edição de vídeos o Movie Maker, que é um software que vem normalmente no pacote Windows do Microsoft, e é um software cujo acesso é mais facilitado. E daí eu coloquei aqui um texto de introdução. A edição de vídeo é utilizada para finalização de vídeos gravados de forma informal ou profissional, permitindo a seleção de trechos mais interessantes ou diretamente ligados ao tema tratado. Inserção de legendas ou explicações que se façam necessárias, além da sincronização de locuções e trilhas sonoras. Em projetos educacionais, é muito importante conhecer e saber utilizar esse recurso para a seleção de trechos, edição e montagens de vídeos educacionais que possam ser utilizados como objetos de aprendizagem. Além disso, faz parte das habilidades da atual geração o registro de sua rotina em vídeos gravados com o celular, por exemplo. A publicação desses vídeos na web por meio de sites como o YouTube, Vimeo e compartilhamento nas redes sociais como o Facebook. Nesse sentido, editar vídeos é recurso precioso para aplicação em um projeto pedagógico em que os alunos venham a ser desafiados a gravar ou pesquisar e editar os seus próprios vídeos a partir de um tema proposto. Muito bem, então, o Movie Maker, propriamente dito, trabalha basicamente com a importação de imagens, seja imagem estática, fotografia, ilustração, seja imagem em movimento como vídeos. E também, o segundo ponto importante, trabalha com a importação de arquivos de áudio, que pode ser, por exemplo, a locução de alguém ou uma trilha sonora, um arquivo de música. Eu trouxe para vocês aqui uma tela principal do Movie Maker. Então, deste lado aqui, nós temos o que você está editando naquele momento. Nesse caso aqui a pessoa estaria inserindo o título do filme. A gente tem aqui as barras de comando, muito parecida com as barras de comando, com os botões de comando do Word. Temos aqui as ferramentas de edição, de formatação, os efeitos de animação, ou seja, aqui nessa barra aqui nós conseguimos ver cada pedacinho do nosso filme. E para cada uma dessas telinhas, dessas janelinhas, a gente consegue aplicar efeitos de animação. Pode aparecer um brilho antes de entrar a imagem, ou ela pode começar pequenininha e ficar grande a hora de entrar a imagem do vídeo. Eu posso começar com a minha música, a minha trilha sonora, começando bem baixinha e ficar mais alta, e terminar alta, ficando baixinha, né? Aqui mostra também o tempo de duração do título na tela. Enfim, são os botões principais para a edição do vídeo. Eu recomendo que você faça uma experiência com o Movie Maker. É muito legal para datas comemorativas de escola, filmar os seus alunos, fotografar momentos importantes do processo de aprendizagem deles, registrar isso num vídeo e passar numa data comemorativa, para trabalhar com as questões de alfabetização. Eu dou essa disciplina de comunicação midiática, rádio e TV, também presencialmente na universidade. E trabalhei com eles com o Movie Maker. A experiência que eu fiz em sala foi pegar uma música da Marisa Monte, chamada Não é Proibido, que fala de uma festa, e nessa festa vai ter diversos doces: jujuba, paçoca, pipoca, marmelo, frumelo, balas juquinha, enfim, diversos doces. Fala de convidar pessoas, fala de um momento prazeroso, de brincadeira, de diversão. E daí, o que eu combinei com os meus alunos no presencial? Que eles iriam editar esse vídeo como forma de exercício. Como a música fala de diversos doces, o exercício era que naquele momento
em que a música estivesse falando Jujuba, eles iriam então inserir uma imagem da Jujuba. E essa imagem ficaria sincronizada com o áudio, e eles teriam também que colocar o texto Jujuba, para que o aluno conseguisse reconhecer a imagem da palavra, o áudio da palavra e o texto da palavra. 3 representações simbólicas do mesmo objeto. E foi um exercício muito bacana, primeiro porque a gente aprimorou um pouco mais a técnica do audiovisual aqui no Movie Maker, mas segundo porque a gente pode pensar também o exercício a partir de uma prática pedagógica. Né? Ensinar os doces, as palavras dos doces, a partir da imagem, do áudio e do texto, tudo sincronizado. Foi uma experiência bastante produtiva. E para melhorar ainda mais a experiência, que é uma coisa que às vezes eu não consigo fazer com os meus alunos de ensino à distância, no presencial elas trouxeram os doces, aí foi aquela festa, fizemos a edição do vídeo comendo muitos doces. Uma hora dessa a gente precisa achar alguma experiência diferente para fazer também a educação à distância. Não é mesmo aí, Cristiane? Vamos em frente aqui. Bom, a próxima etapa seria a produção de podcasts. O podcast é um arquivo de áudio. Né? Nós tratamos agora anteriormente da produção de um audiovisual, de um vídeo, e agora eu estou propondo que você pode também trabalhar em sala de aula com podcast. Esse arquivo de áudio, que na verdade pode ser tanto utilizado para encenar um assunto, né? Falar sobre um livro, por exemplo, uma literatura, em formato de áudio, como se fosse um audiolivro, quanto para fazer um programa de rádio, de entrevista, um programa para apresentar um determinado conteúdo. Enfim, funciona muito bem. Né? E para isso, eu estou propondo aqui, na nossa disciplina, utilizar o software Audacity. Okay? Então, os softwares de edição de áudio são utilizados para gravação, produção e edição de arquivos sonoros. Seus recursos são voltados não somente para a captação do som, mas também para a realização de cortes, edições, remoção de ruídos e mixagens, utilizando um ou mais arquivos de som. Os programas para edição de áudio são constantemente utilizados para gravação de locuções e montagens de trilhas sonoras que podem ser utilizadas em vídeos e filmes. Os podcasts. Na educação, os conteúdos dos podcasts podem contemplar desde aulas narradas a entrevistas, programas e informações complementares sobre determinado tema. Tais gravações têm objetivos diversos, tais como auxiliar, formalizar ou complementar o processo de ensino e aprendizagem, mas podem também ser usadas para fixação de conteúdos, apresentação de trabalhos de alunos ou mesmo como uma rádio da turma. O professor ainda pode usar este recurso para dar retorno sobre atividades ou como ponto de partida para uma proposta de atividade a ser desenvolvida. Saber gravar e editar um arquivo de áudio, portanto, é importante não somente para que o professor possa utilizar esse recurso como objeto de ensino e aprendizagem em um projeto pedagógico, mas também para extrapolar os limites de produção individual e trabalhar com alunos na gravação e edição dos seus próprios programas a partir de tema proposto. Bom, com relação ao Audacity, o Audacity permite exportar um arquivo de áudio em diversos formatos, entre eles o MP3, que é um formato de áudio que você pode utilizar em diversos aparelhos, desde o celular até o computador. É um software gratuito, você pode baixar, se você pesquisar no Google Audacity, você vai achar o link para fazer o download, é gratuito, e você pode utilizar aí na sua casa ou na escola mesmo, como uma opção para a produção de conteúdos. Muito bem, agora que você já conhece um software de edição de vídeo e um software de edição de áudio que eu vou mostrar agora, você pode começar a pensar na possibilidade de produzir um podcast junto com os seus alunos.
Uma das sugestões que eu deixo é sempre buscar referências. Existem inúmeras referências de podcasts disponíveis na área de educação e em outras áreas, e também vídeos disponíveis que foram formatados a partir do Movie Maker. Então, eu trouxe aqui para vocês uma telinha de edição com o Audacity. Então, como vocês podem ver, eu estou usando a seta aqui do meu mouse para mostrar que existem duas faixas azuis aqui, uma aqui e uma aqui. É o que a gente chama de trilha multipistas. Então, aqui tem uma pista, aqui tem outra pista de áudio. Cada uma delas contém um áudio diferente. Então, eu posso estar editando aqui um fundo musical de um programa de rádio da minha escola. E nessa outra trilha aqui entra a voz do apresentador, sincronizado aqui com a música, bem baixinha, está tocando, e a voz dele, um pouco mais alta, sobressaindo sobre a música, apresentando ali um programa de rádio, em que ele vai entrevistar o pai de um aluno, vai entrevistar o autor de um livro, vai entrevistar o diretor da escola, e ouvir ali exposições diferentes sobre temas variados que possam ser interessantes para a escola, para o aluno propriamente dito. Então, a edição do Audacity permite que a gente possa trabalhar sincronizadamente com muitos áudios diferentes. Além desses dois que eu falei para vocês, poderia ter uma outra trilha aqui só de efeitos especiais. Quando a pessoa fala uma coisa engraçada, entra uma risada. Ou quando é uma coisa de suspense, entra uma voz de medo. E por aí vai. Ou seja, é um software que pode, assim, além de desenvolver uma técnica para edição de áudio, pode também tornar muito mais atrativo a percepção do aluno para aquele conteúdo. E daí nós vamos chegando aqui nos momentos finais dessa abordagem das unidades 5 a 8, em que eu trato um pouco mais do uso do rádio e da TV na educação. Eu vou ler esse trechinho aqui com vocês. Convencidos da necessidade de levar às salas de aula novas linguagens, como rádio e TV, aproximando a escola à realidade de seus alunos, educadores têm agora, diante de si, a árdua tarefa de adaptar sua prática a essas novas ferramentas. Nós sabemos que não bastaria simular o uso dessas ferramentas na sala de aula, como fazemos no nosso cotidiano, em casa, por exemplo, uma vez que nós temos propósitos diferentes na escola. Se em casa o uso da TV e do rádio está ligado ao lazer e à informação, no ambiente escolar ele deve estar cuidadosamente alinhado aos propósitos curriculares, em consonância com os objetivos educacionais que se pretende alcançar por meio dos projetos de que devem ser parte. Vale lembrar que os recursos tecnológicos não podem e não devem ter a pretensão de substituir o planejamento prévio servindo de recurso emergencial. Embora representem uma infinidade de possibilidades no contexto escolar, é preciso deixar claro que os recursos somente representam um ganho quando são mediados pela intencionalidade e critério do educador. Nós não podemos usar o audiovisual, a TV, o rádio, de maneira nenhuma, como um elemento tapa-buraco da aula. Isso acontece em muitas escolas, com muitos professores que estão despreparados. Nós devemos usar com uma intenção muito clara, com um objetivo pedagógico muito claro, os recursos tecnológicos. E aqui a gente faz algumas abordagens, ou seja, alguns princípios metodológicos que são norteadores para a ação do professor. Então, a primeira delas é a integração de tecnologias, metodologias e atividades, aproximando e integrando a escrita, a comunicação oral, o hipertexto e a multimídia, proporcionando o livre trânsito entre elas e, com isso, levando para a sala de aula o universo audiovisual. O que quer dizer isso? Que o professor precisa saber integrar essas tecnologias para construir conhecimentos. Vamos imaginar aqui uma situação em que envolva tudo isso. O aluno leu um livro sobre uma literatura bem clássica, Romeu e Julieta. Foi à biblioteca, leu o livro, ou seja, teve contato com
a parte escrita, uma peça impressa. Veio para a sala de aula, discutiu com os demais colegas o que mais gostou por meio de comunicação oral, foi para a internet pesquisar o que já se falou sobre Romeu e Julieta nos diversos sites de cinema ou de crítica literária, ou seja, utilizou o hipertexto e a multimídia. E agora ele pode, então, ressignificar esse conteúdo do Romeu e Julieta, que é um texto antigo, né, de um outro momento histórico, ressignificar essa história para a sua época, para o seu momento, por meio de um audiovisual. Ou vai discutir essa leitura num programa de rádio que ele mesmo produz e que vai ser compartilhado na escola. Pensa bem, é uma proposta muito criativa, que leva o aluno a se envolver tanto com aquele texto inicial, que ele vai poder tirar suas próprias conclusões. Vai fazer parte do processo de construção de conhecimento dele próprio. O próximo princípio metodológico seria, então, variações no modo de dar aula. É uma das coisas que todo professor precisa aprender. Variar o modo de dar aula. Assim, o professor evita a previsibilidade. Aquela coisa que todo aluno sente. Lá vem o professor X, hoje ele vai fazer tal coisa e tal coisa, igual ele tem feito em todas as mesmas aulas. Ou seja, se torna monótono. O professor precisa superar esse obstáculo. O próximo item da lista aí é o planejamento e improviso. Planejar sempre. Planejar cada vez melhor, prevendo situações de aprendizagem, mas se preparando ao mesmo tempo para situações de improviso em que ajustes possam ser necessários mediante uma determinada circunstância. Naquele dia faltou energia elétrica e o professor não pôde utilizar uma tecnologia X. Vai ficar sem dar aula? Não, ele pode aproveitar outros recursos que tem ali à mão ou adaptar a aula para entregar um determinado conhecimento. Então é preciso diversificar, adaptar e mudar. Essas são palavras de ordem para essa nova era de atuação do professor. Valorização da presença e aproveitamento do virtual. Explorar tanto o momento físico presencial quanto as possibilidades do virtual. Cada uma dessas duas situações tem muito que pode contribuir para a produção de conhecimento. Este conjunto de princípios é o ponto de partida para a nova maneira de atuar docente. Um docente que está preparado para incorporar recursos tecnológicos e novas linguagens, em oposição à tradicional lousa e livros didáticos. Talvez a palavra não seja oposição, seja em integração. Integrar esses novos recursos tecnológicos aos recursos que já são tradicionais, como a lousa e os próprios livros didáticos. Aqui é uma contextualização. Né? Muitas vezes a gente deixa de utilizar a TV ou usa a TV de maneira incorreta na sala de aula. A TV fala, antes de tudo, de sentimentos. Fala de muitas realidades que os sujeitos que estão na sala de aula estão vivendo. Pode falar de uma maneira distorcida? Pode. Mas o professor pode resgatar esses conteúdos na sala de aula, discuti-los, ressignificá-los, né? E transformar aquela discussão em algo que o aluno possa usar para o seu próprio crescimento pessoal. Nesse sentido, são apresentados aqui, como uma visão desse autor chamado Ferrez, uma metodologia para o trabalho com crianças envolvendo análise de filmes e séries de TV. Segundo o autor, a análise deve ser mediada pelo professor, considerando-se as possíveis diferentes leituras associadas a determinadas atividades. Então aqui tem vários tipos de leituras que o Ferrez oferece. Leitura situacional, partir de informações oferecidas pelo professor, como o título da obra, o ano de realização e o país de origem, a localização histórica em que aconteceu aquele filme, o gênero e informações interessantes sobre filmagens que complementam a leitura inicial, aquela primeira
exposição do vídeo. Depois nós temos a leitura concreta, consiste em questões gerais que investigam as primeiras impressões dos alunos, como, por exemplo, se eles gostaram ou não do que assistiram, por quê, do que mais gostaram, o que menos gostaram, se entenderam a história, que dúvidas tiveram. Depois, uma leitura narrativa, ou seja, com a apresentação de questões que estimulam a reconstrução da história por meio de diferentes técnicas. O professor pode começar a história e os alunos continuarem. Cada aluno pode fazer um resumo daquela visão que teve do filme. Com essa leitura, o professor pode promover uma reconstrução da trama, perguntando aos alunos sobre o começo, o meio e o fim, identificando protagonistas e antagonistas, e a descrição dos ambientes. Os alunos devem ser estimulados a desenhar os momentos preferidos da história, reconstruir a história mudando o protagonista, explicar a história utilizando diferentes pontos de vista, modificar o final da história, se apropriar da história e apresentar seus próprios comentários, apresentar suas próprias conclusões. Uma coisa que pode acontecer indevidamente aqui é o professor querer muitas vezes que o aluno chegue às mesmas conclusões que ele. A gente não pode nunca descartar que o aluno é um ser pensante por si próprio. Ele vai chegar às suas próprias conclusões e a gente deve aproveitar dessas conclusões para abrir um pouco mais a visão do aluno sobre o mundo. Próximo tipo de análise aí que o Ferrez oferece é a análise formal. Ao longo da exibição, o professor propõe a análise de alguns recursos formais, como, por exemplo, se aparecem pessoas, se elas aparecem de corpo inteiro, ou só da cintura para cima, somente o rosto, ou seja, os aspectos técnicos, quais são as cores que mais aparecem ali, quais foram os efeitos sonoros. É uma análise mais técnica da produção do vídeo. A próxima seria a leitura temática. Com esta leitura, o professor deve apresentar questões que relacionem o tema do filme à vida real, perguntando aos alunos se eles acreditam que o que ocorreu no filme pode acontecer com eles, por exemplo. Se eles acham que na vida real as pessoas são como os personagens dos filmes. Essa leitura deve ser complementada por atividades como leitura de cartazes ou máscaras para promover o filme, desenhos que ilustrem um resumo do que foi visto, entre outros. E a última seria uma leitura avaliadora. Os alunos devem responder quais atores gostaram mais e por quê, se gostariam de ser como algum dos personagens, quais foram suas imagens preferidas e por quê, se mudariam alguma coisa no filme, se recomendariam essa obra para alguém. Num caso de um filme que trate da violência, o aluno pode opinar sobre como os problemas poderiam ter sido resolvidos. E as atividades relacionadas a essa leitura devem privilegiar e estimular a expressão do aluno em relação a essa obra. Poderá representar posteriormente uma cena, usar uma fantasia, fazer uma peça teatral, entre outras. Bom, saindo um pouco do campo do audiovisual, aqui eu entro agora nas questões da utilização do rádio na educação. Há duas situações que funcionam muito bem. Uma que é a Web Rádio Escola. Aqui eu trouxe um exemplo de uma rádio criada pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, que possui como público-alvo alunos, professores, gestores e a comunidade escolar, e que na sua programação traz notícias, curiosidades, receitas, campanhas, destaques, programas musicais, entre outros. Essa web rádio é um serviço de transmissão via internet, utilizando streaming de áudio. O uso da internet possibilita o alcance global da audiência. Então, vamos focar aqui um pouco mais. A Web Rádio Escola é uma atividade pedagógica que usa o formato de rádio para compartilhar conteúdos. Esses conteúdos podem ser variados, podem ser para falar de curiosidades referentes a coisas que os alunos estão aprendendo, pode ser sobre campanhas que os alunos estão fazendo na escola, uma campanha para conscientizar sobre a obesidade, uma campanha para conscientizar sobre doença, uma campanha para conscientizar sobre uma festa que vai ter ali na cidade. Enfim, é o uso do rádio como ferramenta tecnológica para compartilhar conhecimentos. O que essa web rádio tem
em particular, é que ela é feita pela internet. Você pode gravar os spots de rádio e deixá-los num site, que é um servidor, e as pessoas têm acesso a esse link posteriormente. Podem ouvi-lo quando eles quiserem. A segunda proposta seria a rádio escola, como uma proposta de ensino dialógica. Nesse caso, é a rádio acontecendo ao vivo, né? A escola investe em equipamentos de áudio. Nesse caso, aqui estou trazendo um exemplo de escolas lá em Fortaleza e algumas outras localidades do interior do Ceará, que fizeram a implantação de rádios em circuito interno. São equipamentos simples de fácil manuseio, como microfones, mesa de som, aparelho de som com gravadores de CDs, por exemplo, e rádio AM/FM e um amplificador. São suficientes para começar a funcionar uma rádio dentro da escola. Nesse sentido, são colocadas algumas caixas espalhadas pelo pátio, cantina, corredores e algumas salas de aula, fazendo com que o som chegue a todos os espaços desejados. Daí, você tem alguns professores ou um coordenador pedagógico responsável pela produção dessa rádio, que vai coordenar os programas que vão ser exibidos, em quais horários e para atender a quais objetivos pedagógicos. São maneiras muito interessantes de trabalhar a comunicação, de trabalhar postura, de trabalhar conhecimentos, de ajudar os alunos a perceber que eles têm que melhorar a maneira como eles se comunicam com o próximo, com o outro, com a pessoa que está ali ao seu lado, que eles podem aprender a respeitar opiniões diversas. Ou seja, há uma ética dentro desse formato midiático, que certamente poderia agregar bastante, não só aos alunos, mas aos professores e à escola como um todo. Então, como conclusão, eu vou trazer duas falas aqui do Moran e do Martim Barbeiro, né? Moran diz o seguinte, que nós estamos deslumbrados com o computador e a internet na escola e vamos deixando de lado a televisão e o vídeo como se já estivessem ultrapassados, ou como se não fossem mais tão importantes, ou ainda como se já dominássemos as suas linguagens e sua utilização na educação. A televisão, o cinema e o vídeo, seja em CD ou DVD, os meios de comunicações audiovisuais desempenham indiretamente um papel educacional relevante. Passam-nos continuamente informações interpretadas, mostram-nos modelos de comportamento, nos ensinam linguagens coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em detrimento de outros. Por isso, e por todas as outras coisas que nós já comentamos aqui, eles devem sim ser utilizados como recursos para a educação. E o Martim Barbeiro diz o seguinte, que a simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização tecnológica. O desafio, na verdade, é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que contemple, ao mesmo tempo, experiências culturais heterogêneas, experiências dos alunos, dos professores, da escola e do mundo, o entorno das novas tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto. Encanto é uma palavra-chave que comunica muito bem com rádio, com televisão e com audiovisual. Bom, eu espero, terminando aqui essa segunda etapa da nossa disciplina, uma etapa final, que o que tenha ficado é a percepção de que nós, enquanto educadores, precisamos, primeiramente, nos atualizar sobre a maneira como utilizar as mídias em salas de aula e estarmos dispostos a produzir conteúdo com essas mídias. Produzir conteúdo nosso, o professor apresentando o seu próprio conteúdo, mas produzir conteúdo também em conjunto com os nossos alunos, inserindo-os nesse processo de aprendizado, inserindo-os nesse processo de construir conhecimento. É algo muito produtivo, é algo que ajuda o aluno a sentir-se parte
da própria informação, parte do próprio conhecimento e que traz resultados que vão além da própria escola. Envolve a comunidade como um todo, envolve os pais, os alunos, enfim, acaba se tornando uma grande rede e esses conteúdos reverberam por muito tempo. Você consegue utilizar esses conteúdos e trazer os alunos de uma maneira mais participativa durante muito tempo. Eu espero que tenha sido um momento aí de reflexão, mas também um momento prazeroso para a gente discutir essas práticas pedagógicas de uma maneira mais atualizada. Não é mesmo? Então agora eu vou deixar aberto aí os próximos 10 minutos para comentários, para dúvidas que possam ter surgido aí durante a minha apresentação. Ok? Então fiquem à vontade para participar, enviar dúvidas de texto ou compartilhar aí conosco suas percepções. Bom dia, professor. Não tenho muita dúvida porque eu gosto de mexer com internet, computador, eu gosto dessa parte. Eu acho muito interessante passar essa visão para os alunos. Eles gostam também. E agora o futuro da geração é tudo internet, Facebook, como o senhor falou, né? Uhum. Tem que ser tudo do jeito que eles gostam de fazer para ficar mais lúdico, mais interessante a aula, né? É verdade. Eu não tenho muitas dúvidas, não. Ok. Então, fica o meu desafio. Eu tenho dúvida assim, mais da... Pode falar. Não, então, o que eu ia propor é o seguinte, que fica o desafio de você conseguir construir, por exemplo, um programa de rádio. Ou então, produzir um vídeo que tenha um objetivo claro em termos de comunicação, que tenha um objetivo claro em termos de conteúdo, e que os alunos, ao final, possam se autoavaliar, né? Possam ver como que foi a participação deles nesse processo de construir um conhecimento a partir de um recurso tecnológico. Como que vai ser a prova? Eu tenho dúvida assim, como vai ser a prova? Porque eu estou agora no terceiro semestre, só que eu entrei agora, eu já eliminei matérias, e eu não sei como que vai ser. Okay. Então, quanto à prova, na verdade, a prova funciona da seguinte maneira. Você tem um dia presencial, em que você vem de realizar a prova. Essa prova tem perguntas que são objetivas, ou seja, de múltipla escolha, como você vem fazendo nas atividades das primeiras unidades, e tem também uma questão dissertativa, como foi a nossa atividade dissertativa da unidade 8, depois da unidade 8. Então, basicamente, são perguntas objetivas e dissertativas que abordam os conteúdos que a gente já estudou. Certo. E eu ainda não fiz, eu vou fazer hoje a dissertativa da unidade, né? Que tem que selecionar um vídeo, eu vou colar o link. Isso. Lá na página. Isso. E vou vai ter criar que uma atividade pedagógica a partir do vídeo. Ah, tá. Usando os materiais que você passou, né? O vídeo, podcast, os programas que o senhor demonstrou na matéria, né? Na verdade é assim, eu não estou pedindo para você criar um vídeo. Você pode criar um vídeo, isso seria muito mais legal, utilizando o Movie Maker e o Audacity. Seria muito legal se você pudesse fazer isso. Mas como o prazo está curto, eu acho que o ideal nesse momento, é você pegar lá o link do vídeo e aprender a fazer a estrutura do roteiro, como utilizar esse vídeo em sala de aula, para que os alunos possam aprender um conhecimento específico que está lá no seu objetivo pedagógico. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então tá ótimo, Cristiano. É a matéria mais fácil. É mais bom. É mais interessante. Fácil, mas que seja também mais legal, mais gostoso de mexer, de fazer as coisas.
eu peguei a matéria para fazer, fui até o fim, porque foi muito interessante. Que ótimo. Tem umas que são mais cansativas e requer muito mais leitura, mais, como fala? Como fala? Pra você são mais teóricas, né? São mais teóricas. São mais teóricas e demora mais tempo pra gente realizar. E essa matéria não, ela é fácil, vai envolvendo, você vai querendo ler até o fim. E foi bem fácil fazer as perguntas. Que bom, hein? Fico contente, sinal que estamos acertando, melhorando aqui e acertando na produção das nossas disciplinas. É só então isso. Tá bom, Cristiane. Muita dúvida não. Tá ótimo. Então eu vou encerrando por aqui a nossa webconferência. Eu fico à disposição de vocês lá no fórum Fale com o Professor. Vou dar aqui um joinha de aprovação aqui na nossa segunda conferência, que eu achei que foi muito produtiva. Agradeço aí a atenção e desejo a vocês uma boa prova, que seja um final de semestre tranquilo para todos nós. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Oi, pode falar. Professor, esses fóruns, é que eu nunca participei, eu não tenho muito tempo. Como que é? Eu ganho nota, eu tenho que participar, como que é? Não é obrigado a participar. O fórum é um espaço lá na disciplina onde você pode compartilhar a sua percepção, seus comentários sobre o que você está aprendendo, como você pode também postar suas dúvidas. No caso de dúvidas, eu tenho um prazo de 48 horas para responder para você. Basicamente é essa a postura no fórum. Mas não tira nota e vale nota? Não. A participação no fórum não envolve a sua nota nesse momento. Tá. É que eu tinha essa dúvida. Tá bom, então. Muito obrigado, viu? De nada, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia.